Prontinho. Bom dia, gente. Me desculpem o atraso, mas já expliquei para vocês, né? Com criança tudo fica mais complicado. Mas a gente vai iniciar agora. Hoje nós vamos ver como está lá no plano de ensino de vocês, né? O esqueleto axial, certo? A gente vai começar com o sistema esquelético, esqueleto axial. Na próxima aula que a gente vai ver osteologia, tá? Então, hoje a gente vai ver as características gerais do sistema esquelético e aí a gente já entra na anatomia do sistema esquelético axial, ok? Então, o sistema esquelético, ao contrário do que muitos pensam, né, ele é um sistema vivo, né, ele é dinâmico e ele é responsivo a estímulos. Ele é formado por células vivas, por isso que é considerado vivo. Ele é dinâmico, ele tem fluidez dentro dele. Vocês vão ver, acredito, em histologia, que nós temos células que estão constantemente secretando a matriz óssea, né, que é responsável pela formação dos ossos em si, e nós temos células que também estão constantemente degradando essa matriz óssea para que ocorra a renovação dessa matriz óssea, né, e o osso permaneça sempre saudável, sempre jovem. Então, tem esse dinamismo dentro do sistema esquelético. E ele também é responsivo a estímulos, né? A gente tem estímulos sanguíneos, em que muitas vezes o corpo ele precisa de íons cálcio, por exemplo, que os ossos têm uma riqueza abundante de íons cálcio. Então, se o corpo, a corrente sanguínea, precisa de íons cálcio, ela consegue resgatar esses íons dos ossos. Ele responde ao processo de contração dos músculos, né? Fazendo com que a locomoção, juntamente à ação dos músculos, tendões, ligamentos, que ela ocorra, certo? Então, ele é um sistema que ele tem todas essas funções vitais, dinâmicas e responsivas. Então, esse sistema esquelético, de modo geral, ele é composto por aproximadamente 206 ossos. Quando a gente desconsidera os pequenos ossos sesamoides, se a gente for contabilizar todos os ossinhos, mesmo pequenininhos, tem mais de 206 ossos, certo? Mas, de forma geral, nós temos 206 ossos em indivíduos adultos, mas a gente pode ter variações. Como é que essas variações acontecem? Por exemplo, pessoas que nascem sem uma mão, obviamente, essa contagem vai ser diferente, né? Ela vai ter menos ossos do que as pessoas que têm as duas mãos. Pessoas que são polidáctilas, né? Ou têm um dedo a mais na mão, um dedo a mais no pé, consequentemente, terá uma quantidade maior de ossos, terá mais do que 206 ossos. Então, essa contabilidade vai depender, obviamente, de cada indivíduo. Então, ela é individual. Mas a média, de forma geral, é que todos os indivíduos tenham aí 206 ossos quando adultos. E aí a gente já vê a próxima informação que vem dizendo que quando criança, o indivíduo vai ter aí em torno de 300 ossos. E por que isso acontece? Se eu nasço, né? Quando eu sou um bebezinho, uma criança, eu tenho em torno de 300 ossos. O que acontece com esses ossos? Eles desaparecem? Não. Só que quando a gente é criança, a gente precisa crescer, não é isso? Então, por exemplo, o fêmur. O fêmur não é o osso nesse formato longo aqui inteiro, certo? Quando criança. Ele é em pedaços, e entre esses pedaços, nós vamos ter aí cartilagem, e vai ser essa cartilagem que vai passar pelo processo de crescimento e ossificação, dando origem ao único osso fêmur. Então, a criança nasceu com quantos ossos formando aí o fêmur? 3, né? 3 pedaços. E quando ela está adulta, ela vai ter apenas um. Então, a gente tem aí que quando criança havia 3 e adulto 1. Então, por isso que quando criança nós temos mais ossos, porque esses ossos, eles ainda estão separados para permitir o crescimento. É a mesma coisa aqui do crânio. Os ossinhos da cabeça do bebê, eles nascem aí separados, não é isso? Para permitir
que a cabeça do bebê cresça. E à medida que a gente vai crescendo, alguns ossos vão se fundindo para que forme o osso, de fato, anatomicamente adulto. Então, é isso que vai diferenciar a quantidade de ossos de quando adulto e quando criança. O sistema esquelético, ele vai ter células compondo os seus ossos. Consequentemente, essas células vão ser quais, né? São os osteoblastos, que vocês vão ver em detalhes na disciplina de histologia de vocês, certo? Então, esses osteoblastos são aquelas células que vão secretar a matriz óssea, certo? São as responsáveis por produzir a estrutura mesmo mais rígida do osso, certo? Nós vamos ter os osteócitos, que nada mais são do que os osteoblastos maduros, né? Vamos colocar assim, aposentados. Eles não têm a capacidade ativa de secretar a mesma quantidade de matriz óssea que um osteoblasto jovem, né? Um osteoblasto ativo, imaturo, certo? E, por fim, a terceira célula que vai compor aí o tecido ósseo, consequentemente o sistema esquelético, serão os osteoclastos, que vão ter aquela função que eu já mencionei a vocês, que é a função de degradação da matriz óssea. E por que existe uma célula que vai degradar o meu osso? Isso não vai enfraquecê-lo? Não, porque a função desse osteoclasto é degradar essa matriz óssea e estimular que os osteoblastos, né, que são as células ósseas ativas, secretem mais matriz óssea, causando o quê? Uma renovação dessa matriz óssea, renovando assim a saúde do osso, deixando ele sempre saudável, certo? Então, são essas três células que vão compor aí os ossos. Além disso, o sistema esquelético, ele também vai precisar de nutrientes e gases para a manutenção do seu metabolismo. E o que é que a gente consegue deduzir com isso? Se ele precisa, né? Se ele tem esses três tipos celulares, e ele vai precisar, então, se ele tem células vivas, ele vai precisar de nutrientes, ele vai precisar de gases, uma vez que essas células precisam manter o seu metabolismo. Mas a gente olha para os ossos e vê assim, nossa, mas como é que isso vai acontecer? Como esses nutrientes, esses gases vão chegar até essas células? E aí a gente fica sabendo que todos os ossos são altamente irrigados e também inervados. É um tipo de tecido conjuntivo, tecido ósseo, né? Que é um tecido que tem por característica ser altamente irrigado e altamente inervado. Então, o sistema esquelético, sendo altamente irrigado, uma vez que o sangue é que vai carrear, né? O sangue é que é responsável pelo transporte de nutrientes, pelo transporte de gases. Esse sangue é que vai carregar os nutrientes e os gases que vão nutrir essas células do tecido ósseo. Dentro dos ossos existem canalitos, que são os chamados sistemas de Havers, nos ossos por onde os capilares sanguíneos penetram para realizar a nutrição das células ósseas. Então, vocês veem aqui nessa estrutura, por exemplo, nós temos vários circulozinhos, vocês conseguem visualizar aqui, desses vários circulozinhos que são chamados sistemas de Havers, nós vamos ter um canalzinho por onde os capilares sanguíneos vão... Desculpa. Os capilares sanguíneos vão penetrar e aí vão conseguir fornecer às células desse tecido ósseo no qual ele está inserido, né, nutrientes, gases e etc. Então, é assim que a gente consegue nutrir os ossos. Por isso que quando nós temos, por exemplo, uma fratura, né, alguma coisa do tipo que quebra o tecido ósseo, ou seja, o osso em si, nós sentimos tanta dor, porque é uma região altamente irrigada e também inervada. Então, a gente tem inúmeras terminações nervosas, inúmeros nervos ali conectados naquela região, que quando a gente tem um rompimento, causam uma dor extrema. E também o sangramento muito grande, né? Porque ele é rico nesses capilares sanguíneos. Então, fiquem sabendo que dentro do tecido ósseo, dentro da sua matriz óssea rígida, né? A gente tem uma estruturação que permite certa maleabilidade, né? Que é a formação desses canalitos que vão permitir a entrada dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos, que vão nutrir as células desse sistema.
Os ossos, eles têm ainda a capacidade de regeneração, né? Além de todas essas características que eu já mencionei, eles também têm a capacidade de se regenerar. E a gente já viu isso através de quais células, né? Que esse processo de regeneração acontece? Através dos osteoblastos, que são as células ativas, né? Do sistema esquelético. Esses osteoblastos, eles vão secretar a matriz óssea no local danificado. Por exemplo, numa fratura. A gente tem a fratura e após um período de imobilização, a gente consegue ressintetizar a matriz óssea nesse local que foi fraturado, ok? Então, a matriz óssea que foi rompida, né, no local da fratura, ela é ressintetizada por esses osteoblastos, que são as células ativas. E como é que a gente consegue que isso aconteça, né? A gente tem aqui um exemplo, houve uma fratura, né? Quando a gente tem essa fratura, a gente tem os fragmentos dos ossos, e aí tem um tecido conjuntivo que recobre o tecido ósseo, que é o periósteo, certo? Que é um tecido responsável também pela irrigação dos ossos, né, irrigação sanguínea externa, né, superficial dos ossos, como também é um tecido que é rico nas células osteoblastos, ou seja, as células jovens do tecido ósseo. Então, como ele tem essas células jovens, ele começa a sintetizar a matriz óssea para dentro do local onde houve aí o rompimento do osso, né, para repreencher esse espaço que foi gerado. Então, ele vai sintetizando aqui, ó, a gente tem o periósteo, aí vai ter a formação de uma cartilagem hialina, como eu mencionei para vocês, crianças, né, elas têm entre os ossos cartilagens, e essas cartilagens vão crescendo e passando pelo processo de ossificação para que o osso cresça. Da mesma forma, no processo de regeneração, a gente também tem a presença e a atuação conjunta do periósteo com a cartilagem. E aí essa cartilagem ela vai passando pelo processo de ossificação, juntamente através, né, das células osteoblásticas do periósteo, e aí vai secretando, sintetizando esse osso, e aí ele é regenerado, certo? Então, a gente vê aqui essa capacidade de regeneração do sistema esquelético. Além disso, os ossos, como a gente viu, também são responsivos a estímulos, né? Então, assim, eles vão responder ao uso e desuso, à compressão, ao impacto, à tração. Esses estímulos, eles vão ativar os osteoblastos a sintetizarem a matriz óssea, ok? Então, é por isso que a pessoa que faz uma atividade física, né, que está constantemente utilizando ali dos seus ossos, ela tem uma saúde óssea maior do que aquele que não faz uso do seu sistema esquelético. Da mesma forma que o processo normal, né, de locomoção diária, etc., vai gerar uma tração que também é benéfica para a saúde dos ossos, porque todos esses movimentos, todas essas ações, elas têm a capacidade de ativar os osteoblastos, e aí esses osteoblastos ativos, eles vão secretar a matriz óssea, ok? Então, por isso que é tão importante, né, quando a gente correlaciona com a área de vocês, por isso que é tão importante o exercício físico, né, que o corpo se movimente, que ele realize essa atividade física, porque isso vai trazer benefícios diretos para a saúde óssea, como a gente viu. Todas aquelas ações têm a capacidade de estimular os osteoblastos a sintetizarem a matriz óssea. Além de vários outros benefícios, obviamente, que o exercício físico traz, mas ele, especificamente para o que nós estamos analisando, ele tem aí essa vantagem de ajudar o sistema ósseo, né, os ossos a se tornarem mais saudáveis. Mas é importante que a gente saiba... Pare com isso, desça. Pegue isso aqui, pegue. Sem gritar, por favor. Então,
é importante que a gente saiba que os exercícios que devem ser realizados são os exercícios que têm uma descarga de peso, né? Que tem certo impacto, ok? Por exemplo, uma hidroginástica, numa pessoa que está com osteoporose, tem que iniciar o processo de atividade física para tentar melhorar essa osteoporose, ela vai contribuir? Não, porque a água ela tem a capacidade de reduzir o impacto do peso. Então, ela não vai contribuir para a saúde desses ossos, certo? Ao contrário de exercícios com descarga de peso, como uma musculação direta, que vai ajudar muito mais na saúde desses ossos. Por quê? Porque a musculação, com o uso do peso, né, ela vai gerar uma tração associada, obviamente, ao sistema muscular, né? Vai gerar uma tração muito melhor. E a gente tendo esse estímulo tracionado, né, essa tração, esporte de alto impacto pode prejudicar ou beneficiar o sistema esquelético ou não interfere? Depende do atleta, né? Quando o atleta ele inicia desde cedo, que é o padrão, né, para atletas que iniciam esportes olímpicos e etc., ele já não vai ter prejuízo no seu sistema esquelético. O que pode acontecer uma lesão, né, quando acontece algum problema, algum erro no movimento, e aí ele vai ter algum prejuízo devido a uma lesão, mas na saúde dos seus ossos ele está mantendo ali pela atividade que ele desempenha, que tem bastante impacto, né, bastante tração. Mas se ele for... Ana Clara, sai agora. Sai. Não, você está tirando minha concentração. Vou pegar você e tirar você. Sai daqui, sai. Só um minuto, tá, gente? Anda. Sai. Vai pra lá. Vá. Vá. Vai. Tchau. Não, vá pra lá. Não, vá pra lá. Não, senhora. Não, se você tivesse bem direitinho, igual você ficou da outra vez, eu não deixava. Mas você não tá, você tá me atrapalhando. É difícil. Então, mas aí o indivíduo que começa depois de velho, né, a realizar essas atividades de alto impacto, ele pode ter prejuízo não somente no sistema esquelético, mas também no sistema muscular, nos ligamentos, nos tendões, né? Porque é algo que o corpo não está usual, né? Aquele tipo de movimento. Então, ele tem que passar por um processo lento, né? De impacto para que não gere aí uma sobrecarga nos seus sistemas. Mas aquele que inicia, que é o comum, né, desde cedo, ele não tem nenhum prejuízo. Ele tem, ao contrário, né, os ossos bem mais fortes devido a essa tração que ele está constantemente exposto. Ok? Então, aí, só para finalizar, então, aqueles indivíduos, né, mais velhos que estão em situação de osteoporose, por exemplo, ou que querem mesmo manter a saúde dos seus ossos, que vai se degradando ao longo que a idade vai passando, eles precisam fazer exercícios com uma descarga de peso, porque aí a gente tem um aumento do processo de tração, e essa tração vai estimular esses osteoblastos a secretar mais matriz óssea, renovando esse osso, deixando-o mais saudável. Além disso, todos os ossos, juntamente com as cartilagens, formam o que a gente chama de esqueleto, e esse esqueleto, ele tem uma função muito importante de proteção, né? Além de todas as funções que a gente descreveu, ele ainda tem essa função de proteção de órgãos vitais. A gente vê aí, né,
Por exemplo, o crânio, ele protege o encéfalo como um todo, que é essencial para a vida. A caixa torácica protege o coração e os pulmões, que também são essenciais para a vida. As vértebras, elas vão proteger aí a medula espinal, né? Bem como também o restante do sistema nervoso central, os nervos que passam por entre essas vértebras. E, por fim, a gente também tem na medula, lá no final, né, a proteção da medula óssea dentro dos ossos. Alguns ossos, principalmente os longos, eles têm cavidades internas, certo? Que nós vamos ver na imagem já já. E nessas cavidades a gente tem aí a deposição da medula óssea, certo? E essa medula óssea, seja a branca, seja a medula óssea vermelha, ela fica protegida dentro dos ossos devido à sua rigidez, que confere essa resistência, essa proteção. Então, ele tem esse papel muito importante de proteção de órgãos vitais, né? De sistemas vitais dentro do organismo. Como eu já mencionei para vocês, eles também vão servir como fonte de armazenagem de íons disponíveis para sempre que o corpo necessitar. Vocês vão ver lá em histologia que essa matriz óssea que eu fico repetindo, ela é rica em fosfato de cálcio, tem um alto teor aí de cálcio, e o cálcio é um íon muito importante no sistema excretor, lá no processo de reabsorção, de formação da urina nos rins, ele é essencial. Em transporte transmembranas, ele também é essencial, certo? Então, tudo isso lá no sistema digestivo, ele também vai ajudar na absorção de nutrientes. Então, o cálcio ele é essencial à manutenção da homeostase celular. Então, quando o corpo precisa de cálcio, ele ativa o quê? Os osteoclastos, né? Que degradam essa matriz óssea, liberando íons cálcio, bem como vários outros. Nós temos o fosfato, temos magnésio, vários outros íons presentes aí na estrutura da matriz óssea. Então, se liberam principalmente devido ao cálcio, esses íons na corrente sanguínea, e eles podem atuar nos outros sistemas em que ele se faz necessário. Então, ele também tem esse papel de armazenamento desses íons que são tão importantes para a homeostase celular. Agora, focando nas características do sistema esquelético, dos ossos que o compõem, né? Então, os ossos, eles são compostos por dois tipos de substâncias, uma mais compacta, mais rígida, certo? Que fica localizada nas regiões periféricas, ou seja, superficiais ali do osso, e uma mais esponjosa, mais porosa, que é chamada de estrutura trabecular, que vai ficar internamente no osso, certo? Então, a gente consegue observar aqui, ó, essas duas estruturas, a mais externa, mais superficial, vai formar aí o tecido ósseo compacto, certo? E a mais interna, o tecido ósseo esponjoso, vai ficar mais aqui para a parte interna, enquanto a outra fica para a parte externa. E por que a gente tem essa separação, né? Porque essa parte mais externa, mais rígida e compacta, tem a função de também proteger o quê, né? Sendo mais rígida, né? Mais firme, mais dura. Ela vai proteger esse tecido esponjoso aqui do osso, bem como que a gente observa que a cavidade que eu mencionei para vocês. E na cavidade do osso a gente tem a inserção de quê? Da medula óssea, né? Então, ela faz isso para proteger essa medula óssea que é tão importante para o organismo. Então, ele protege o tecido esponjoso, bem como também protege a medula óssea. Então, ele tem esse papel principal de proteção, por isso que ele reveste externamente. E esse tecido esponjoso, por que ele tem essa alteração, né, na estruturação? Então, é que esse tecido esponjoso é que ele vai ter, né, aí uma quantidade bem maior de canalitos, né, de espaços para a entrada de quê? Dos capilares sanguíneos, né? A gente vê aqui que o tecido compacto, obviamente, como é um tecido vivo, né, o tecido ósseo, ele também vai ter a penetração aqui de vasos sanguíneos, mas a gente vê que há um espaçamento entre as regiões. No caso do tecido esponjoso, essa penetração de vasos sanguíneos, ela é bem mais intensa, bem maior do que no tecido ósseo compacto, ok?
Então, a gente tem essa formação aqui para a penetração da irrigação, certo? Sanguínea, e a externa como proteção tanto desse tecido como principalmente aí da medula óssea. Os ossos longos, eles vão ter ainda uma cavidade central, né, que é o que eu já mencionei, que vai alojar a medula óssea. Todos os ossos do corpo, eles são revestidos por uma membrana de tecido conjuntivo, que eu já mencionei para vocês lá na parte de regeneração, em que essa membrana de tecido conjuntivo é o periósteo, que é um tecido conjuntivo altamente irrigado e inervado. E ele vai ter a função de quê? De nutrir as células osteoblastas que já existem aqui nessa matriz óssea mais compacta e mais rígida, né? Uma vez que ele está recobrindo o tecido ósseo compacto, e além disso, ele é rico em osteoblastos jovens, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui o periósteo recobrindo o meu tecido compacto, eu tenho uma fratura nesse ponto aqui desse osso, e aí a gente vai ter a liberação de uma cartilagem, e para que essa cartilagem seja convertida em osso no processo de ossificação, o periósteo que está aqui recobrindo, né, ele vai liberando os osteoblastos que ele contém, para que estes secretem a matriz óssea rígida, e aí faça a formação, a reformação do osso, né, a regeneração desse ponto que foi lesado no osso. Então, aqui a gente observa o osso na sua forma mais compacta, que fica sempre na parte mais superficial externa do osso. Aí temos o esponjoso, que vai ser aí rico, né, na irrigação sanguínea, tem uma irrigação sanguínea maior, enquanto o compacto ele está mais relacionado à proteção, certo? Mas também tem a irrigação sanguínea, que nós vimos, só que é mais espaçada. E aqui no centro desse osso longo, né, os ossos longos, eles têm essa cavidade, e nós temos o espaço para ser preenchido pela medula óssea, que fica aqui protegida pelo tecido ósseo mais compacto. Então, essa parte que fica aqui mais próxima à extremidade do osso é chamada de epífise, certo? Imaginem aqui o fêmur, então eu tenho essa região da extremidade, que é a epífise, e vou ter lá embaixo outra extremidade, que também é chamada de epífise, certo? Então, extremidades do osso são as epífises. E a região entre as epífises, né, o comprimento do osso, vai ser chamada de diáfase, ok? A região entre a epífise e a diáfase é a metáfase, e é uma região que permite o crescimento. A gente vai já ver daqui a pouco, certo? Que essa região que é analisada, por exemplo, pessoas que querem fazer um tratamento de crescimento, então elas têm que fazer uma série de exames, dentre esses exames, análises por raio-x, para ver se ainda existe um anel de metáfase, ou seja, a região entre a epífise e a diáfise que tem uma cartilagem que vai permitir aí, sob o tratamento, que ocorra um crescimento dos ossos desse indivíduo. Se nesse exame não for detectada esse anel da metáfase, né, esse anel que possui uma cartilagem, então não adianta, não tem um prognóstico positivo para que esse indivíduo seja submetido a um tratamento de crescimento, porque não vai acontecer, porque ele não tem mesmo como crescer mais, certo? Aqui a gente vê, né, o periósteo, que é essa membrana fininha de tecido conjuntivo, certo? Que é altamente irrigada e inervada e vai ter a função que nós vimos de nutrição e principalmente de reposição dos osteoblastos, certo? Esses osteoblastos jovens que vão aí chegar bem ativos para secretar uma nova matriz óssea. Então, o periósteo, ele tem essa função de nutrir e também de
de nutrir, bem como também de repor os osteoblastos que, por exemplo, à medida que vão amadurecendo, né, envelhecendo, são convertidos nos osteócitos, que são os osteoblastos, vamos colocar, aposentados, né? Então, para repor esses osteócitos que foram convertidos, ele vai aí colocando novos osteoblastos jovens. Então, depois de passar pelas funções gerais do sistema esquelético, das características principais, a gente vai ver agora, de fato, a anatomia em si desse sistema. Então, o esqueleto humano, ele é dividido em esqueleto axial e apendicular, certo? O esqueleto axial, ele forma o eixo central do corpo e ele é composto pelos ossos do crânio, da coluna vertebral, pelas costelas e pelo externo. O esqueleto apendicular, ele consiste nos ossos que compõem os membros superiores e inferiores e os cíngulos. Os cíngulos são as estruturas que conectam os membros ao esqueleto axial, certo? Então, cíngulos unem os membros ao esqueleto axial. Então, a gente vai ter o cíngulo do membro superior e o cíngulo do membro inferior. Então, a gente vê aqui o esqueleto axial consiste aqui no crânio, coluna vertebral, costelas e aqui o osso externo, certo? E o esqueleto apendicular vai consistir nos membros, né? Tanto membros superiores como os membros inferiores, que estão aqui em amarelo. E além dos membros superiores e inferiores, nós vamos ter os cíngulos, certo? Que são essas regiões que conectam os membros ao esqueleto axial. Então, essa é a subdivisão macro do sistema esquelético, axial e apendicular. Os ossos ainda podem ser classificados quanto ao seu formato, né? Eles podem ser ossos longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e pneumáticos, certo? Os ossos longos, eles vão ser aqueles em que o seu comprimento vai ser maior que a sua largura e espessura. O que a gente mais conhece de osso longo é o fêmur, né? Então, o comprimento dele vai ser maior do que a largura e a espessura também. Mas a gente também tem ossos longos aonde, né? Mesmo eles sendo pequenos, mas são classificados como ossos longos. Aqui na mão, né? Que a gente tem os ossinhos que tem o comprimento maior que a largura e a espessura, certo? Então, ossos longos não se referem aos ossos grandes, ok? Se referem aos ossos que têm um comprimento maior do que a sua largura e espessura. E eles vão ser subdivididos em regiões que a gente viu naquela figurinha, né? Em que as suas extremidades, uma vez que eles são longos, serão as epífises, o comprimento vai ser a diáfase, e a região de transição entre a epífise e a diáfase é a metáfase, que será a região de crescimento, né? É onde os ossos vão crescendo até chegar no ponto limite. E é essa região, como eu já mencionei para vocês, que é observada quando se quer realizar um tratamento de crescimento. Se não houver uma metáfase disponível, né? Se não houver mais a metáfase disponível na transição entre a diáfase e a epífise, não há por que realizar o tratamento, por exemplo, hormonal, para se estimular o crescimento, porque não vai ser possível, porque não tem mais o local de crescimento disponível, que é a metáfase. Já os ossos curtos, eles são aqueles em que o comprimento, a largura e a espessura são praticamente iguais, são muito semelhantes. Por exemplo, os ossos do carpo, ok? Os planos, eles têm comprimento e largura semelhantes, mas a espessura, ela é bem menor. Então, a gente tem um exemplo da escápula, né? Que vai ter aí uma espessura bem menor. Os irregulares são aqueles que o formato não se encaixa em nenhum padrão, e a gente tem como exemplo as vértebras, que de fato não tem padrão nenhum, né? A não ser entre elas mesmas. E os sesamoides são ossos arredondados que estão inseridos dentro de tendões. O mais conhecido osso sesamoide que a gente tem conhecimento é a patela, né? E a patela, ela fica aí por dentro dos tendões, ela está inserida dentro do tendão no joelho, e é um tipo de osso sesamoide que tem esse formatinho assim arredondado.
Os pneumáticos são aqueles que possuem cavidades com ar, os ossos aí que fazem parte do crânio, né? Que muitas partes são preenchidas com o ar. Então, a gente vê aqui os principais exemplos, certo? Ainda tem, algumas pessoas ainda fazem uma classificação, que a gente não mencionou, de osso sutural, que são os ossos que são formados após a união dos pedaços, por exemplo, do crânio, né? Quando a criança nasce, que eu já mencionei a vocês, ela não nasce com pedaços, né, no crânio, e à medida que ela vai, para permitir o crescimento, né, e à medida que vai crescendo, é que vai se fundindo esses ossos. E aí, quando a gente tem essa função, a gente tem a formação de outro tipo de osso, e esse osso, ele é chamado de osso sutural. Mas, de forma geral, o que a gente tem são ossos longos, curtos, irregulares, sesamoides, pneumáticos e planos, certo? São esses 6 tipos. Então, aqui a gente tem como exemplo, ó, o osso plano, que é o osso frontal aqui do crânio, certo? Esse osso vai ser um osso plano, por quê? Porque o comprimento e a largura são similares, mas a espessura ela é bem menor, não é isso? Temos aqui os ossos curtos, que têm comprimento, largura e espessura bem similares, somente iguais. Temos o osso longo, que tem o comprimento muito maior do que a espessura e do que a largura. Nós temos os ossos irregulares, que não se adequam a nenhum padrão de formato, como as vértebras, né? E nós temos os sesamoides, como a patela, que fica inserida aqui dentro de tendões, que vai ter esse formato meio arredondado, ok? Então, iniciando a anatomia do sistema esquelético axial, nós vamos começar aí pelo crânio, certo? Os ossos do crânio, eles são divididos em 2 partes, ossos do neurocrânio e ossos do viscerocrânio. Então, no neurocrânio, nós temos 8 ossos, excetuando-se, obviamente, os ossículos da audição, que são ossos minúsculos, certo? Muito pequenos mesmo. Então, tirando esses ossos que formam aqui o sistema auditivo, nós temos 8 ossos formando o neurocrânio, que eles ficam em contato mais direto com o sistema nervoso, fazendo parte aí da região superior do crânio, certo? E também do assoalho, ou seja, da região inferior do crânio, ok? Então, o osso frontal, ele vai fazer parte do neurocrânio, que é esse osso aqui bem da frente, da testa, né? Testa, ele fica na frente e ele é um osso ímpar, ou seja, ele não vai ter outro par formando um par com ele, certo? É um osso ímpar que forma aqui a nossa testa. Nós temos aí em seguida mais 2, né? Que são os ossos parietais, que são superiores e são ossos pares. Então, nós temos o parietal direito e o parietal esquerdo aqui nessa região. Vou já mostrar a imagem, vai facilitar, certo? Temos os ossos temporais, que fica aqui na região da têmpora, certo? Nós temos o temporal esquerdo e o temporal direito, que ficam localizados lateralmente na região da têmpora e também é um osso par. Nós temos o osso occipital, que é esse aqui de trás, certo? Que é um osso ímpar, certo? E fica localizado na região posterior. Nós temos o osso esfenoide, que ele vai de uma ponta a outra aqui por dentro, vai ficar mais fácil de visualizar na imagem, certo? Também é um osso ímpar, não tem par. E nós temos o osso etimoide, que é interno aqui, que vai ajudar a formar o septo. Nós vamos ver que os ossos também do víscero-crânio, tem o osso do víscero-crânio, que também ajuda aí na formação do septo nasal, ok? Então, vamos lá. Osso frontal e os ossos parietais, né? Então, a gente tem aqui o osso frontal, que é ímpar e que vai formar aí a nossa testa, né? Por isso que ele é chamado de frontal. Nós temos os parietais, que já são ossos pares. Nós temos o parietal direito e temos o parietal esquerdo. Nós temos os ossos temporais, que são esses aqui localizados lateralmente.
temos o parietal esquerdo e do outro lado o parietal direito, que ficam localizados lateralmente na região das têmporas, também são ossos pares. E aqui a gente já vai ter o osso occipital, que é esse que forma o restante aqui, que fica na região posterior do crânio, certo? Depois desses, nós vamos ter só aí mais dois ossos ímpares, que é o osso esfenoide, que vai de um lado a outro, e o osso etimoide, que ajuda na formação do septo nasal. Então, a gente tem aqui o osso esfenoide, certo? Lateralmente, a gente consegue visualizar o esfenoide dessa forma. Frontalmente, a gente consegue visualizar aí de onde veio a característica de uma ponta a outra, né? Porque ele vem daqui por dentro do crânio até aqui a região do nariz, certo? Então, ele forma um osso único, né? Osso ímpar. Então, ele vem de uma ponta a outra, certo? E a gente consegue visualizar tanto o pedaço lateral, como ele de forma frontal, como também aqui pela parte de baixo do crânio, a gente também consegue visualizar o esfenoide. E, por fim, a gente vai ter o etimoide, que vai ser localizado aqui internamente no crânio, lá aqui pela região do orbicular do olho, nós conseguimos visualizar a parte superior desse osso etimoide, certo? E também pela parte aqui da narina, nós também conseguimos visualizar o restante desse osso etimoide, que dentro da narina está relacionada aí à formação do septo nasal, que divide o nariz, né, na cavidade nasal direita e esquerda, certo? Então, esse osso etimoide, ele pode ser visualizado tanto pela parte orbicular do olho, como também aqui pela cavidade nasal no crânio. Esses são os ossos do neurocrânio, né? Esses 8 ossos, tendo alguns que são pares e outros que são ímpares. No viscerocrânio, nós já vamos ter aí os ossos da face em si, e nós temos 14 ossos especificamente. Nós temos aí os ossos zigomáticos, né, que são ossos pares, nós temos o zigomático direito e o zigomático esquerdo, que está envolvido na formação, aqui nesse formato de maçã, né, que é esse termo popular, maçã do rosto. Então, a maçã do rosto, ela tem esse formato devido ao osso zigomático e fica localizado lateralmente. Então, aqui a gente já consegue visualizar o zigomático esquerdo e, igualmente, aqui do outro lado, o zigomático direito, certo? Ele quem vai ser o responsável por essa estruturação aqui de maçã do rosto. Nós temos também, como ossos do viscerocrânio, os ossos maxilares, né? Também são órgãos pares e se localizam aqui lateralmente acima da boca. E a gente tem o maxilar direito e aqui lateralmente, ó, o maxilar esquerdo, certo? Então, a gente tem 2 que ficam nessa região aqui, formando o maxilar, que está relacionado aí à mastigação, né? Então, a gente tem esse maxilar direito e o maxilar esquerdo como ossos pares laterais, que fazem parte do viscerocrânio. Em seguida, nós vamos ter os ossos nasais, como está no plural, mais uma vez, são ossos pares que estão relacionados à formação da estrutura nasal e que fica na região superior do nariz. Vocês vão já ver, mas eles ficam aqui, ó, nessa região superior, formando a estrutura nasal, certo? Nós temos os ossos lacrimais, que estão aí próximos ao orbicular do olho, e também são ossos pares. E temos o osso vômer, que é um osso ímpar, que vai, juntamente com o etimoide lá, formar o septo nasal. Lembrando, o etimoide do neurocrânio, que está envolvido na formação do septo, juntamente com o osso do viscerocrânio, ele vai formar o septo nasal. Então, a gente tem aqui os ossos nasais, os lacrimais e o vômer. Então, a gente tem aqui, ó, os nasais, que vão formar justamente o formato do nariz em si, né? Se é mais alto, se é mais baixo, está relacionado à estruturação desse osso nasal. Nós temos aqui o osso lacrimal, que também é um osso par, certo? Nós vamos ter o direito e o esquerdo, que a gente consegue visualizar
pelo orbicular do olho, ok? E, por fim, a gente tem o osso vômer, que é já um osso ímpar, certo? Esse osso vômer, ele fica localizado, a imagem, ela não pegou muito central, mas ele fica localizado exatamente no centro aqui dessa cavidade nasal do crânio. Então, ele fica localizado mesmo no centro e associado lá ao etimoide, ele vai formar aí a estrutura do septo nasal. Então, essa lâmina azul que vocês estão visualizando aqui, ela fica mesmo no centro do nariz, certo? Para ajudar na formação do septo nasal, que divide a cavidade nasal direita e esquerda. Nós vamos ter ainda os ossos conchas nasais, que também são ossos pares, né? Que estão relacionados aí também na formação das narinas. Vocês vão ver no sistema respiratório que as conchas nasais, elas têm funções importantes no nosso sistema respiratório, e esses ossos conchas nasais, eles dão suporte a essas conchas nasais, esses espaços, e aí aqui a gente tem a concha, o osso concha nasal direito, e bem aqui, ó, o osso concha nasal esquerdo, certo? Nós temos esses dois ossos que são pares. Nós vamos ter também o osso da mandíbula, que é um osso ímpar e é o único osso do crânio, certo? Isso é importante, que é articulado. Ele é o único que se movimenta. A mandíbula, ela auxilia na mastigação, mas ela não se movimenta, né? O maxilar, desculpa, o maxilar, ele auxilia na mastigação, mas ele não se movimenta, ele é fixo no crânio, certo? O único osso do crânio que vai ser articulado, que vai se movimentar, é a mandíbula. E ele vai se articular com quem, né? Lembra lá do neurocrânio que a gente tem aqui o osso temporal, que é um osso par, o temporal esquerdo, o temporal direito? A mandíbula, ela se articula com o osso temporal, certo? Por isso, quando a gente tem aquele probleminha de ATM, é justamente se referindo à articulação da mandíbula com o osso temporal, certo? A articulação de mandíbula com temporal. Então, é aquele defeitozinho na articulação da mandíbula com o osso temporal. E é essa articulação que vai auxiliar no processo de mastigação. E também, além da mandíbula, que é um osso ímpar, nós vamos ter, por fim, os ossos palatinos, que também são ossos pares, que vão formar o palato, né, do céu da boca do indivíduo. A gente visualiza aqui por baixo o palato, que é o céu da boca. Então, a gente tem aqui a mandíbula, único osso articulado, né, móvel do crânio, articulando aqui com o osso temporal, certo? E, por fim, nós temos aqui o osso, os palatos, né? Os ossos palatos, que vão formar aí o palato, o céu da boca, vão formar essa estruturação do céu da boca. E aí são órgãos pares, nós temos aqui o direito, né? E temos aqui o esquerdo, que é essa mesma estruturazinha aqui que a gente visualiza. Não está marcada, mas é o mesmo formatinho, ok? Então, dentro dos 14 órgãos, dos 14 ossos do víscerocrânio, nós vamos ter essas estruturas ósseas aí que vocês viram. Mas agora a gente desce do crânio, né? A gente está aqui no crânio, que é a primeira parte do sistema esquelético axial, e a gente passa agora para para a caixa torácica, né? Continuando nesse sistema esquelético axial, que é aquele sistema esquelético central, né? Então, a caixa torácica, ela vai ser formada por ossos chamados de costelas, e existem 12 pares de costelas, certo? 12 de cada lado, e as 7 primeiras costelas são chamadas de verdadeiras. E por que elas são chamadas de verdadeiras? Porque, como vocês observam aqui, essas 7 primeiras costelas, elas têm uma cartilagem própria que as ligam diretamente ao osso externo, certo? Então, por isso elas são chamadas de verdadeiras, porque elas diretamente possuem uma cartilagem que as ligam ao osso externo. Em seguida desses 7 pares de costelas, certo? Nós vamos ter aí as 3 costelas seguintes, que são chamadas de costelas falsas. Por quê?
porque as suas cartilagens não vão se ligar diretamente ao externo, elas se ligam à cartilagem imediatamente superior a elas, e essa cartilagem é que vai ligá-las ao externo. Então, elas não se ligam diretamente ao osso externo, né? Elas vão se ligar indiretamente. Elas se ligam à cartilagem, e essa cartilagem da costela verdadeira é que vai se ligar ao externo. Das costelas falsas, elas vão aí se ligando às cartilagens imediatamente superiores, para que essas façam a sua ligação indireta ao osso externo, ok? E após essas costelas falsas, né, a gente vai ter aí 2 pares de costelas flutuantes, certo? Que são as costelas finais, que não possuem cartilagem e não estão ligadas ao externo. Elas estão apenas localizadas na parte posterior do tórax, como se fosse, ao longo do processo seletivo, sido selecionadas apenas como uma proteção extra, né, aos rins e etc., os órgãos mais baixos do organismo. Então, todas essas costelas estão ligadas aos ossos da coluna, chamados de vértebras, certo? Mesmo as costelas flutuantes, né, que não tem cartilagem ligando ao osso externo, mesmo as costelas falsas, que a cartilagem liga indiretamente ao externo, independente de serem costelas verdadeiras, costelas falsas ou costelas flutuantes, todas elas vão estar ligadas aí às vértebras, ou seja, à coluna vertebral, certo? Na sua região posterior, ou seja, a região de trás vai mostrar cada vértebrazinha, cada costelazinha dessa se ligando a uma vértebra. E a coluna, né, que é o que finaliza o esqueleto axial. A coluna vertebral, ela é formada por 26 ossos, onde 24 deles são vértebras, certo? Alguns autores, certo? Tomem cuidado com isso. Alguns autores estabelecem que são 33 vértebras, certo? 24 delas vértebras verdadeiras e o restante, né, 9 vértebras falsas. Nós vamos ver aqui que nós temos o sacro logo após a coluna vertebral e temos o cóccix. E o sacro, ele é a união de 5 vértebras de forma fundida, da mesma forma que o cóccix é de 4 vértebras de forma fundida. Então, se consideram essas 9 vértebras, alguns autores, certo? Como vértebras também, só que não verdadeiras. Então, se somando essas 9, né, da região do sacro e do cóccix, com o restante da coluna vertebral, nós temos aí 33 vértebras, certo? Mas, de forma geral, que a maioria dos autores admite, nós temos aí 24 vértebras. Lembrando que a coluna é formada por 26 ossos, que inclui as vértebras, o sacro e o cóccix, certo? São 24 vértebras, sacro e cóccix, por isso 26 ossos, e 24 deles são vértebras, ok? Isso na maioria dos autores. Existem 7 vértebras cervicais, que são essas da região do pescoço, certo? E essas vértebras, elas são numeradas do início para a região mais baixa do corpo, seguindo aí a sequência crescente. Então, se são vértebras cervicais, as 7 primeiras, nós temos aqui a C1, a C2, a C3, a C4, a C5, a C6 e a C7, certo? Então, a direção até a parte mais baixa do organismo vai tendo aí uma numeração crescente quando a gente vai para a nomenclatura dessas vértebras. Como essas vértebras do pescoço são as cervicais, a gente vai de C1 até C7. Em seguida, nós vamos ter o quê? 12 vértebras torácicas, certo? Que ficam aí na região do tórax. E são essas vértebras que vão se ligar às costelas. Eu não mencionei anteriormente que cada uma das costelas, que são quantas? São 12, não é isso? 7, mais 3, mais 2, né? São 12 pares de costelas. E cada uma dessas costelas vão se ligar a uma vértebra, e essas vértebras aqui nada mais são do que as vértebras torácicas, certo?
Então, existem 12 vértebras torácicas que vão se ligar às costelas e são numeradas também à medida que vai chegando para a região mais baixa do organismo, de forma crescente. Então, a gente tem aqui, logo seguida, a C7, né, a cervical 7, nós temos a torácica 1, que é a T1, e aí vem T2, T3, até chegar a T12, que é a torácica 12, certo? Logo após as 12 vértebras torácicas, como o próprio nome diz, fica ligada aí ao tórax, né, as costelas do tórax, nós vamos ter as 5 vértebras lombares, que fica na região lombar, e da mesma forma serão nomeadas como L1, L2, L3, L4 e L5, certo? Logo após a L5, nós temos um osso triangular grande, que é chamado de sacro, certo? Esse sacro, né, ele vai ser formado aí pela fusão de 5 vértebras. Por isso que ele tem essa estrutura aí mais disforme, porque foi uma fusão ao longo da evolução que formou o sacro. Por isso, alguns ainda definem aqui esses pedaços do sacro como de S1 a S5, ou seja, como é sacro, né, tem a letrinha S na frente, mas tem também a subdivisão S1, S2, S3, S4 e S5, certo? E logo após, imediatamente após o sacro, nós vamos ter aí o cóccix, que a gente não consegue visualizar bem, essas 4 vértebras falsas fundidas, né? Em que eu me referi que alguns autores se referem, certo? Então, a gente tem aqui o cóccix, que ele é bem menor e bem pontual mesmo, forma a pontinha da coluna vertebral, e ele também pode ser classificado pelas suas vértebras, só que como é mais difícil de visualizar, a maioria dos autores tem essa visão mais geral, classificando como vértebras apenas aqui as cervicais de C1 a C7, as torácicas de T1 a T12 e as lombares de L1 a L5, e aqui o sacro é chamado de sacro mesmo, e o cóccix de cóccix, muitas vezes não se denominando aqui as vértebras fundidas de S1 até S5, no caso do sacro. Aqui a gente tem a vista anterior, ou seja, a vista frontal do indivíduo. Aqui a gente tem a vista lateral da coluna, então essa é a estruturação da coluna. Quando a gente tem desvio, né, dessas posições, é que a gente tem os casos de lordose, cifose e etc. E aqui a gente tem a vista posterior, que é quando a gente vê aqui que o sacro, né, e o cóccix, que eles têm essa protuberância, né, para a parte posterior do indivíduo. Por quê? Porque quando a gente está se formando, a gente tem uma cauda, né, a notocorda, que forma como se fosse uma cauda, que a gente vai perdendo à medida que o embrião vai se formando, e aí esse aqui são os resquícios da nossa cauda, da nossa notocorda, certo? Por isso que a região posterior tem essa estruturação que parece mesmo, de fato, uma cauda. Então, a gente viu os ossos do crânio, os ossos da coluna vertebral e também os ossos da caixa torácica. Na próxima aula, nós vamos ver os membros superiores e inferiores e também os cíngulos, certo? Que são as estruturas que unem os membros superiores e os membros inferiores aí que unem os membros superiores aos membros inferiores, certo? Que unem os membros superiores e inferiores ao esqueleto axial, certo? Tem alguém tentando acessar agora? Não. Você pode enviar o slide no grupo ou não pode? Não posso. Inclusive, respondo já a vocês, tá? Inclusive, até semestre passado, eu mandava, sabe? Eu mandava os slides para os alunos, mas ficou acordado lá no grupo da educação física, no caso, né, que não se forneceriam os slides, porque como as aulas estão gravadas, os alunos têm o acesso aos slides sempre que quiserem, visualizando o vídeo.
e tudo mais. E aí pediram para que os professores que forneciam os slides não fornecessem mais os slides, porque tem uns que não querem fornecer os slides, e aí acha errado quando um dá, e aí eles ficam tipo como se fossem ruins por não dar, então ficou acordado que ninguém fornecesse os slides. Não, pois é, acontece a mesma coisa lá na enfermagem, que eu sou professora da enfermagem, né? E ali lá, o que é que está acontecendo? Primeiro, as minhas aulas gravadas, elas não são disponibilizadas restrita a e-mail, certo? Não é restrita a e-mail institucional. Ela está pública no YouTube para quem quiser assistir. Você vai lá no YouTube e assiste. Então, não tem esse ponto de restrição quanto à aula. E quanto a material, eu vou sempre mandar tudo no grupo, certo? E aqueles que não puderem, por exemplo, a partir de hoje a gente vai ter atividade, certo? Para complementar a nossa carga horária. Então, aqueles que não tiverem como enviar a atividade lá no Classroom, envia para o meu e-mail institucional, certo? Tudo que eu vou colocar no Classroom, eu também coloco lá no grupo, porque eu sei que tem gente que não consegue instalar o aplicativo do Classroom no telefone, etc, etc. Então, eu acho melhor, por isso que eu fiz o grupo, porque eu acho que facilita a comunicação, certo? E qual a função do cóccix, né? O cóccix ele tem várias funções, por isso que ele não foi removido aí no processo evolutivo, né? Ele vai dar uma estabilidade à coluna, certo? Ele também ele se liga, ele se associa aí a estruturas musculares, a estruturas tendinosas, ajudando no processo de sustentação, certo, dessa coluna. Então, ele tem várias funções, por isso que ele não foi perdido aí ao longo do processo evolutivo. Para os autores que fazem essa classificação, né, do cóccix como tendo essas vértebras fundidas, eles não fazem essa nomeação, eles só dizem, né, que o cóccix também tem origem na fusão de vértebras falsas, né, que não são vértebras verdadeiras, 4 vértebras falsas, mas não faz a classificação de C1 até C4, não, mesmo os autores que classificam isso, certo? Então, eu vou mandar para vocês a aula, certo? Com o link do YouTube. Vou mandar a atividade lá no grupo e também no Classroom. Vou mandar meu e-mail para quem não consegue anexar as coisas lá no Classroom, tá certo? Então, a gente se vê semana que vem, combinado? Combinado. Tchau, gente. Bom dia. Tenha um bom dia, viu?